louvor maravilhoso, Santo Jesus. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my maravilhoso nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amém? Nesse tempo onde a gente está rodeado por tanta coisa, tanta informação, e a maioria delas totalmente erradas, totalmente equivocadas, totalmente fora da vontade de Deus, do contexto bíblico. Como é feliz aquele que consegue se manter fiel à palavra de Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, precisamos de Ti, Senhor, estamos aqui para Te louvar. Estamos aqui, Senhor, para entregar o melhor de nós para Ti. Estamos aqui, Senhor, porque somos Teus filhos e viemos Te adorar, Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus, dá-nos, Senhor, da Tua presença nesse lugar. Pois sem Ti, Senhor, não há culto. Sem a Tua presença, Senhor, não há motivo para estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, somente pela Tua graça. Porque o Senhor derramou, Senhor, sobre nós o Teu amor. Por isso podemos estar aqui, para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome.
nesse nome maravilhoso de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus.
Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor, tu és maravilhoso. Sobre o pensar, ó Deus, tudo que falamos. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim. Com as palmas. Reinar em mim com teu, ó Senhor Jesus. Sobre mim, Senhor, reina com poder, Senhor. Tu és tudo. Oh, maravilhoso. Reina em mim. Reinar em mim com teu, sobre a escuridão, Senhor. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sejas tudo, Senhor. Te louvamos, Senhor. Tu és tudo, oh Senhor. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos.
quero o dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas o universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Ó Senhor Jesus, meu universo. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que seja tudo que sinto e o que penso, Deus. Oh, Senhor, sejas meu universo. Porque na verdade, Senhor, o que seria de nós, o que seria de mim, se não fosse pela tua graça, tua misericórdia? Oh, onde estaríamos, Senhor? Se não fuera por tu gracia e por tu amor. Se não fuera por tu gracia e por tu amor. Que seria, Senhor? Que seria de mim se não me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia. Puedes cantar al Señor. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Nesta noite nós temos o prazer de ter conosco o pastor Jim McGarvey. Ele vai estar trazendo uma palestra importantíssima sobre a questão do aborto. Ele é um especialista nessa área, tem trabalhado com isso há bastante tempo e irá compartilhar conosco essa realidade que nós precisamos enfrentar. Pastor Jim McGarvey, please. Thank you, Pastor, for having me back. Obrigado por me ter aqui de volta. And thank you very much. The slides that are before you, I really worked your pastor over. Eu quero agradecer os slides que vocês vão ver. O pastor trabalhou junto comigo. You may be seated. Vocês podem sentar-se. I decided that this is a presentation I've given many, many times. Eu decidi dar essa apresentação que já foi dada muitas vezes, But never in Portuguese. mas nunca em português. So I thought it would be very helpful if I had some of the PowerPoint slides translated before I got here. Então eu pensei que seria muito importante ter aqui os slides traduzidos, o que nós temos aqui. So your pastor did a lot of work for me, E o seu pastor fez muito trabalho por and mim. I appreciate it very much, Pastor Eddie. E eu agradeço. Let's pray. Lord, we commit these moments to you now, Senhor, nós colocamos esses momentos diante de Ti agora. and we pray for both understanding of your word E nós pedimos tanto pelo entendimento da Tua palavra and your grace e a Tua graça to bring encouragement and hope to para each of trazer us, encorajamento e esperança para todos nós. particularly for any in this room whose lives have in some way been touched by abortion. Especialmente por alguém que talvez neste local tenha sido tocada pela questão do aborto. So we plead your blood over us and ask your grace would be upon us E assim nós pedimos que o Teu sangue esteja sobre nós e a Tua graça, as we examine the truth of your word. enquanto nós examinamos a verdade da Tua palavra. We pray in Jesus' name, amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abortion, the devil in the church, exposing the spiritual forces behind abortion. O aborto, o diabo e a igreja expondo as forças espirituais por detrás do aborto. Okay, what am I doing wrong here, Pastor? I have no idea. It's not working? No. No? Oh, okay. There we go. Now. Okay, thank you. Before I begin, I want to acknowledge Antes de começar, eu quero trazer ao conhecimento that I understand abortion is a very controversial subject, que eu entendo que aborto é um assunto bastante controverso. and it may be difficult, perhaps even painful for some to think about. E é difícil e talvez até doloroso para alguém pensar sobre isto. Statistics indicate to me that in most audiences that I speak to, there will be individuals whose lives have been touched by abortion. A experiência e as estatísticas têm me mostrado que quase em todos os lugares onde eu tenho trazido essa mensagem, na audiência existe alguém que já experimentou o aborto. And I want you to know that I'm aware of that.
E eu quero que você saiba que eu estou a par disto. Perhaps you've had an abortion or in some way participated in abortion. Talvez você teve um aborto ou de alguma maneira você participou com nisso. If you're a man, perhaps you pressured a girlfriend or even a wife or a daughter or a granddaughter or a niece into having an abortion. Talvez o seu marido ou namorado lhe pressionou, ou quem sabe os pais, pai e mãe, para que você fizesse o aborto. Perhaps you paid for an abortion. Talvez você tenha pago por um aborto. Or perhaps you're one of the many who has lost a sibling, a brother, a sister, a granddaughter, grandson, niece or nephew to abortion. Ou talvez você tenha algum parente, seja primo, enfim, algum parente seu que foi perdido por causa do aborto. As followers of Jesus Christ, we must be willing to address this subject from the authority of God's word. E como servos de Jesus Cristo, nós precisamos ter o desejo de tocar neste assunto por causa da sua verdade. But as we take this journey, we must do so in the context of two very important truths. Mas enquanto nós trabalhamos esse assunto, é preciso que nós estejamos entre duas importantes verdades. Let me illustrate it this way. Deixe-me ilustrar desta maneira. There are two things a train must have to safely arrive at its destination. Há duas coisas que um trem precisa ter para que ele possa chegar seguramente ao seu destino. Two tracks that run parallel to each other all the way to the end of the rail line. Eles precisam ter dois trilhos que caminham paralelamente durante todo o trajeto. A train will go nowhere unless it rides on both tracks at the same time all the way to the destination. O trem não consegue ir a lugar nenhum a não ser que ele esteja rodando exatamente nos dois trilhos durante todo o tempo. And in the same way, we must communicate what God says about abortion in the context of God's grace and God's truth. E da mesma maneira, nós temos que trabalhar a questão do aborto sobre esses dois trilhos da graça e da verdade. You see, theologically, grace and truth, they always go together. Você vê que teologicamente a graça e a verdade sempre precisam andar juntas. In fact, theologically, they're inseparable. Na verdade, teologicamente eles são inseparáveis. They're like two sides of the same coin. Eles são como os dois lados de uma mesma moeda. You can't have one without the other. Você não pode ter um sem o outro. And as Randy Alcorn has written, Pastor Randy Alcorn, grace without truth deceives people, but truth without grace, it crushes people. E o pastor Randy disse que a graça sem verdade engana as pessoas, a verdade sem graça oprime as pessoas. So as we begin this evening, I want to impress this upon you. E enquanto nós começamos nessa noite, eu quero deixar essa impressão sobre vocês. If your life has been touched by an abortion, Se a sua vida de alguma forma foi tocada pelo aborto, while you cannot escape the truth about abortion, porque você não pode escapar da verdade sobre o aborto, or some of the consequences of abortion, ou das consequências do aborto, please know there's forgiveness, there's healing, there's Mas- restoration in the gospel of Jesus mas Christ. por favor, saiba que existe perdão, existe cura e restauração na presença de Jesus. In other words, there is a way to resolve the guilt and the shame and the hurt that inevitably abortion will bring to the human experience. Em outras palavras, existem maneiras de resolver as dores e as consequências que inevitavelmente o aborto vai trazer a uma vida. And I want you to know you're in the right place to hear that good news this E eu evening. quero que você saiba que você está no lugar certo para ouvir sobre este assunto. If your life's been touched by abortion in any way, Se a sua vida foi tocada pelo aborto de alguma maneira, no one's here to judge or condemn you. ninguém está aqui para julgar ou condenar você. On the contrary, we are here to extend God's forgiveness, His love, His compassion, and a message of hope. Pelo contrário, nós estamos aqui para estender a você a graça, a misericórdia, o amor de Deus através de sua palavra. A message of healing and restoration Uma available mensagem to de you cura e restauração para você, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. You are in a safe place in this church. Você está num lugar seguro nesta igreja. Abortion was legalized. O aborto foi legalizado It was legalized over 40 years ago, January 22, 1973. mais de 40 anos atrás, em janeiro de 1973, nos Estados Unidos. And before you is a national right to life. Here's what they say. On that day, the Supreme Court handed down its Roe v. Wade, Doe v. Bolton decisions legalizing abortion in all 50 states during all 9 months of pregnancy for any reason, medical, social, or otherwise.
E a esta conclusão que o Supremo Tribunal Federal proferiu em 1973 sobre o caso Roe versus Wade e Doe versus Bolton, legalizando o aborto em todos os 50 estados durante todos os 9 meses de gravidez por qualquer motivo médico, social ou outro motivo. In other words, in America, a woman was given the legal right to take the life of her unborn child. Em outras palavras, nos Estados Unidos é dado à mulher o livre poder para tirar a vida do seu filho não nascido. At any moment, any time during 9 months of pregnancy, right up to the moment of natural childbirth, for virtually any reason. Em qualquer momento da gestação, dentre os 9 meses, por virtualmente qualquer razão. I want us to notice, first of all, the sanctity of the unborn. Nós precisamos entender, antes de tudo, a questão da santidade do nascituro. Man was created by God in his image and likeness. And the scripture that are before you, Genesis 1:27, says, "So God created man in his own image, in the image of God he created him." Then in the second chapter, verse 7, "Then the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living creature." O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis capítulo 1. E no capítulo 2 de Gênesis diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou em um ser vivente. When we look at the biblical data, man is not the product of a random, meaningless, evolutionary process over millions of years. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que o homem não é produto do acaso, de acidentes evolucionários ao longo de milhões de anos. Man's not the result of a cosmic accident. Ele não é resultado de um acidente cósmico. No, God intentionally created man with capacities reflective of God. Não, Deus intencionalmente criou o homem com capacidade e racionalidade. In other words, in his image. Em outras palavras, a sua imagem. He said in Isaiah 43:7, "Man was created for my glory," said God. Está escrito no livro de Oséias que o homem foi criado para minha glória, diz o Senhor. Man is made in the image of God. O homem é feito à imagem de Deus. In his book, Man in the Image of God, Dr. John Rendell Short points out the godlike qualities that we share with God. Em seu livro O Homem à Imagem de Deus, o Dr. Randy escreveu a respeito das qualidades divinas que o homem compartilha com Deus. He points out a few of them. Let me share them with you. E ele compartilha algumas delas que eu vou compartilhar agora. The first is language. Humans can communicate. A primeira é a linguagem. Os seres humanos são capazes de comunicar. I have a little dog at home. She can bark, she can growl, she can whine. But I've never yet heard her speak one word. Eu tenho um pequeno cachorro em casa, ele pode latir, ele pode fazer ruídos, ele pode chorar, mas ele não pode se comunicar como um homem se As comunica. wonderful as she is not created in the image of God. É porque ela não foi criada à imagem de Deus. Intelligence, man can think. Inteligência, o homem pode pensar. Not only is he a rational being, but he can think in the abstract. Não somente o pensamento racional, mas ele também pode pensar abstratamente. For example, some people can compute very complex mathematical or chemical or engineering formulas. Por exemplo, muitas pessoas são capazes de computar fórmulas matemáticas, biológicas, físicas. Creativity. Criatividade. His intelligence allows him to create sophisticated products. A sua inteligência o capacita a criar produtos complexos. Man can send a man to the moon and talk to people around the world via the internet or on your iPhone. O homem pode enviar pessoas à Lua ou pode fazer com que haja comunicação ao redor do mundo através da internet ou seu iPhone. Love. Man can live in relationships, have fellowship, live in community. Amor. O homem pode entrar em relacionamentos, participar de companheirismo e viver em comunidade. We are social creatures with the ability to love and to be loved. Nós somos criaturas sociais capazes de amar e sermos amados. To nurture and care for our young and to live in committed relationships.
para cuidar e nutrir dos nossos pequeninos e zelar por esse relacionamento. Like marriage and family. Excuse me? Like marriage and family. Como o casamento e a família. Holiness. Santidade. We are a moral creature with a moral conscience. Nós somos criaturas morais com consciência moral. The ability to tell right from wrong. De maneira que nós podemos saber a diferença entre certo e errado. Immortality, we will live forever. Imortalidade, nós vamos viver para sempre. Freedom, we can make choices. Liberdade, nós podemos fazer escolhas. And all of this is because we are created in the image of God. E tudo isso porque nós fomos criados à imagem de Deus. Notice the personhood of the unborn. Perceba a personalidade do feto. This is what God said to Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. I appointed you as a prophet to the nations. É isso que Deus disse ao profeta Jeremias: antes de te formar no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. You see, before there was even any physical manifestation of this man Jeremiah, God says he knew him in. Perceba que a Bíblia diz que muito antes que houvesse qualquer manifestação física da existência desse homem, a Bíblia diz que Deus já o conhecia. Listen to this incredible incident. Veja, preste atenção nesse incrível acontecimento. The words before you in Luke 1 were spoken by Elizabeth, who was 6 months pregnant with John the Baptist. As palavras que nós temos aqui são de Lucas capítulo 1, quando Isabel fala para Maria. When Mary, the mother of Jesus, who was just days pregnant, visited her. Quando Maria, mãe de Jesus, estava com apenas alguns dias de gravidez e ela foi visitar a Isabel. And here's what the Bible says: when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby in her womb leaped, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice she explained, "Blessed are you among women, and blessed is the child that you will bear." E é isto que Isabel diz na saudação a Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz." And then she went on to say this, "But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy." E então ela disse isso: "Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria." Do you realize what took place here? Você percebe o que aconteceu aqui? The text says that John the Baptist leaped for joy in his mother's womb when he came into the presence of Jesus Christ, God incarnate, who was but days old, in the womb of his mother Mary. O que o texto está dizendo é que João Batista, que ainda era um feto no ventre da sua mãe, ele saltou de alegria quando ele percebeu a presença de Jesus, que também era um feto com poucos dias, que estava diante dele. This is the first record of the worship of the Messiah. Esse é o primeiro registro de adoração ao Messias. God himself, Deus mesmo, but it took place in the womb. I call it intrauterine worship. Mas isso teve lugar dentro do útero, e eu chamo isso de adoração intrauterina. You see the personhood of the unborn in these examples. Você percebe claramente a personalidade do feto nesses exemplos. And there are many more I could share if we had time. E há muitos outros que eu poderia compartilhar se eu tivesse tempo. You see, the biblical evidence is very clear. Você percebe, a evidência bíblica é muito clara. The unborn are created by God and for God. O nascituro é criado por Deus e para Deus. They are created in his image. Eles são criados à sua imagem. They are created in his image. They are recognized by God as distinct and unique human beings in his image. Eles são criados em clareza distinta, reconhecidos como pessoas únicas no útero. You see, life begins at conception according to the scriptures. Assim, a vida começa na concepção, de acordo com as Escrituras.
Well, it's consistent with the scientific evidence. Isto é consistente com a evidência científica. Douglas Erlandson writes, when the fertilized egg is first formed, it already possesses its full complement of DNA or genetic information. O Dr. Douglas diz que quando o óvulo fertilizado ou zigoto é formado pela primeira vez, já possui o seu pleno comprimento de DNA ou a informação genética. He goes on to say that information never changes. A person's sex, blood type, hair, skin color, future height are all determined from that first cell. From that moment on, unless a life is terminated, it will develop until it becomes an adult human being, unquote. E ele vai adiante e diz que essa informação genética nunca muda. O sexo da pessoa, o tipo sanguíneo, cor do cabelo e da pele, a futura altura, estão todos determinados naquela primeira célula. A partir deste momento em diante, a menos que sua vida seja terminada, irá se desenvolver até que se torne um ser humano adulto. Professor Dr. Michelin Matthews Roth of the Harvard University Medical School has written, it is scientifically correct to say that an individual human life begins at conception. A professora Michelin Matthews Roth, da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, diz que é cientificamente correto dizer que a vida humana começa na concepção. Well, who is behind abortion? Bem, então quem está por trás do aborto? The biblical evidence would point out that abortion is a satanic enterprise. Na verdade, as evidências bíblicas vão provar que o aborto trata-se de um empreendimento satânico. John chapter 8 records the encounter between Jesus and the religious leaders of his day. João capítulo 8 registra o encontro que Jesus teve com os líderes religiosos dos seus dias. And in that encounter, this is what Jesus said about the devil. The devil was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there's no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all lies. E nesse encontro com estes homens, ele disse que o diabo é um homicida desde o princípio e ele não se baseia na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. In that verse, John 8:44, Jesus identifies two roles of Satan. E neste verso de João 8:44, ele identifica dois papéis de Satanás. He's a murderer from the beginning. Ele é um assassino desde o início The father of all lies. e ele é um mentiroso, o pai de todas as mentiras. Has he been successful? Ele tem obtido sucesso? Well, it's estimated that between 40 and 50 million unborn children are lost or killed by abortion worldwide each year. That's about 1 in 5 pregnancies end in abortion worldwide on an annual basis. Estima-se que entre 40 e 50 milhões de nenês são mortos por aborto em todo o mundo a cada ano. Cerca de uma em cada gestação termina em aborto em todo o mundo. Dr. Brian Clowes, just within a few weeks ago, did a study and came up with this finding, that there have been 1.72 billion abortions worldwide in the last 40 years. That's 117,800 per day for 40 years. O Dr. Brian Clowes veio com esta estatística de que 1,72 bilhão de abortos ocorrem em todo o mundo desde 1973. Isso somam 117.800 assassinatos por dia por 40 anos. In the United States, the most recent figure, 2011, 1.21 million babies are killed annually. Since 1973, somewhere between 50 and 56 million unborn have lost their lives in the United States. Em 2011, estima-se que 1,21 milhão de bebês em gestação foram mortos nos Estados Unidos. Desde 73, são quase 56 milhões de bebês em gestação que têm sido mortos por aborto nos Estados Unidos. Abortion is the most frequently performed elective surgery in America. Almost a quarter of all pregnancies are ending in abortion. That's about 3,300 a day. O aborto é a cirurgia mais frequentemente realizada nos Estados Unidos. Isso é quase 1/4 de todas as cirurgias realizadas. São mais de 3.315 por dia.
about 1 in 3 American women will have an abortion by the time they reach the age of 45. Cerca de 1 em cada 3 mulheres americanas terão tido aborto em algum momento até atingirem 45 anos de idade. In our state of Florida, we lost over 76,000 in 2012. Aqui no nosso estado da Flórida, nós temos perdido 76.138 bebês mortos por aborto somente em 2012. In Broward County, over 12,000 in 2012. That's over 33 a day. Somente no nosso condado aqui foram 12.081 bebês abortados, uma média de 33 por dia. John Powell has written the following. In the United States, it is statistically confirmed that the most dangerous place for one to live with regard to the preservation of one's life is in the mother of his womb. Womb of his mother, excuse me. John Powell afirmou que nos Estados Unidos confirma-se estatisticamente que o lugar mais perigoso para qualquer um estar no que diz respeito à preservação da vida é no útero de uma mãe. In John 10:10, Jesus said, "The thief comes to steal, to kill, and to destroy." That is Satan's agenda. Em João 10:10, a Bíblia nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esta é a agenda de Satanás. He has been very successful in carrying out the agenda. Ele tem tido bastante sucesso em conduzir esta agenda. Satan is also a liar and the father of all lies. Satanás também, ele é um mentiroso e o pai da mentira. Deception proliferates in the abortion industry. O engano prolifera-se na indústria do aborto. In fact, it characterizes the abortion industry. De fato, o engano caracteriza a indústria do aborto. These are the words of an abortion counselor, an abortion clinic counselor to a young client. She said the following. Go ahead. Essas são as palavras de uma conselheira de uma clínica de aborto. Ela disse o seguinte: Although the test is positive, you shouldn't consider you're pregnant, she explained. It's really just cells dividing at this point. We can take care of your problem quickly and easily, and you'll never have to think about it again. Embora o teste seja positivo, você não deve considerar-se grávida, ela explicou. São apenas células em divisão neste momento. Podemos cuidar do problema de forma rápida e fácil e você nunca vai ter que pensar sobre isso novamente. She made 4 statements, all 4 statements were lies. Ela faz declarações e mais declarações baseadas em mentiras. Deception also involves the withholding of truth. O engano também significa reter a verdade. This study showed that even though the majority of women felt rushed and uncertain, almost 70% received no counseling. Ainda que a maioria das pessoas que fazem o aborto sentem-se, na verdade, apressadas e incertas, 67% nunca receberam aconselhamento antes. And almost 80% the study showed were not told about the alternatives to abortion. E cerca de 79% nunca foram informados sobre alternativas ao aborto. Pastor Randy Alcorn has said this. Pastor Randy Alcorn disse o seguinte: In America, it's illegal to harm your preborn child, but it's perfectly legal to kill him. Nos Estados Unidos é ilegal ferir o seu filho pré-nascido, mas é perfeitamente legal matá-lo. You see, deception leads to moral schizophrenia. O engano conduz à esquizofrenia moral. Look with me at the ancient origin of child killing. Veja comigo a origem antiga do assassinato de crianças. In summary, Satan is a murderer and a liar and the father of all lies. Satanás é o assassino, o homicida, e o mentiroso e o pai de todas as mentiras. That exposes him as the architect of abortion. Estas coisas o expõem como o arquiteto do aborto. We trace ancient origin of child killing back to the Old Testament. Nós conseguimos traçar as origens do assassinato, do homicídio de crianças no Velho Testamento. To the worship of the god Molech. Para a adoração do deus Moleque. Molech was a god of the Ammonites, the descendants of Lot. Eles eram o deus nacional dos amonitas, descendentes de Ló. It was a fertility god. Era o deus da fertilização. And it involved the sacrifice of their children.
e envolvia o sacrifício de crianças. In the book of Ezekiel, this is what we have the record of God's word. And you took your sons and daughters whom you bore to me, and you sacrificed them as food to the idols. You slaughtered my children and sacrificed them to idols. E no livro de Ezequiel nós temos essas palavras de Deus, a adoração a Moloque que acontecia em Israel. E você ainda pegou os seus filhos e filhas que haviam gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente, você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. King Solomon built the first high place for the worship of Molech. Subsequent to him, other kings, King Ahaz, King Manasseh, for example, sacrificed their own children to the god Molech as they led the nation in Molech worship. O rei Salomão edificou um altar a Moloque e os reis posteriores continuaram a prática, incluindo Acaz e Manassés. O culto a Moloque continuou até a reforma do rei Josias. Notice the parallel between the worship of Molech and abortion. Perceba o paralelo que existe da adoração de Moloque e o aborto. In Molech worship, a child was sacrificed to gain Molech's favor. No sacrifício a Moloque, as pessoas sacrificavam seus filhos para alcançar o favor de Moloque. In other words, the parents sacrificed something of value to them in their child in order to gain something at a given point in time that was more valuable to them. Observe que isso é uma prática onde os pais entregavam seus filhos em sacrifício em ordem que aquele sacrifício viesse lhes trazer algo que substituísse por algo melhor naquele momento. For example, sacrificing their child for a good harvest, victory in battle, or financial well-being. Por exemplo, como você poder ter uma boa colheita, uma vitória nas guerras ou um bom estado financeiro. Notice the similarity with abortion. Agora perceba a similaridade que existe com o aborto. In abortion, the mother sacrifices the life of her child for something which at that time is more valuable to her than her child. No aborto, a mãe sacrifica a sua criança pelas mesmas razões de alcançar para si naquele momento algo melhor do que a possibilidade de ter a criança. Things like education, coisas como conseguir sua carreira educacional, avoiding personal shame, ou evitar a vergonha pessoal, finances, personal convenience, ou problemas ou questões financeiras ou conveniência pessoal, her career, birth control. Sua carreira ou controle de natalidade. I could give you examples of these. Eu posso te dar exemplos sobre estas coisas, mas o tempo não permite. Sacrifice for what? Sacrificar pelo quê? Pastor John Piper has written the following: abortion in America is not consciously done with any desire to get a blessing from a deity. It is done to gain something better than the baby. The life of the child is being sacrificed for something. What that something is defines the barbarity of our culture, unquote. O pastor John Piper disse o seguinte: o aborto na América não é feito conscientemente com o desejo de obter a bênção de uma divindade. Isto é feito para ganhar algo melhor do que um bebê. A vida de uma criança está sendo sacrificada por algo. O que esse algo define a barbárie de nossa cultura. Do you see the deception? Você percebe a engano? The scriptures identify the demonic nature of child sacrifice in Psalm 106. A Bíblia, ela identifica a natureza demoníaca que existe nos sacrifícios de crianças em Salmos 106. The word says they sacrificed their sons and their daughters to demons. They shed innocent blood, the blood of their sons and daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was desecrated by their blood. O Salmo diz: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. There are distinct parallels between Molech worship and modern abortion. Existem distintos paralelos do culto a Moloque e o aborto. Abortion is the sacrifice of the unborn. O aborto é o sacrifício dos não nascidos. Psalm 106, they sacrificed their sons and their daughters. Salmo 106, eles sacrificaram seus filhos e filhas. The unborn are family. O não nascido, ele é parte da família.
our sons and our daughters, Eles são seus filhos e suas our filhas, grandchildren. ou our seus nieces, netos, ou parentes. Abortion sheds innocent blood. O aborto, ele derrama sangue inocente. And the innocent blood of the unborn is sacrificed to demons. E esse sangue inocente dos não nascidos são sacrificados a demônios. Eric Holmberg and Jay Rogers, in their work Massacre of Innocents, say the following. Na obra O Massacre dos Inocentes, o autor diz o seguinte: The spiritual heritage of the Moabites and the Ammonites is passed down to our own day through abortion. Today, the church is fighting against the same spiritual forces for the very survival of our nation. Ele disse: a herança espiritual dos moabitas e dos amonitas é passada para nossos dias através do aborto. Hoje a igreja está lutando contra essas mesmas forças espirituais para a própria sobrevivência da nossa nação. Lest you think that abortion and the demonic is just past history, ancient history, let me bring you up to date. Modern feminism, witchcraft, and abortion. Deixe-me dizer que ligação existe entre esse demonismo antigo e como é passado para os dias modernos. É através da bruxaria feminista, da espiritualidade feminista. In December of 1985, this article appeared in a magazine, a Ms. edition, the December 1985 edition of Ms. Magazine. Here's what it said, and I emphasize this article was written by feminists about themselves. Here's what it said. Esse artigo foi escrito em 1985 na revista Ms. E escrita por feministas a respeito do aborto. The feminist spirituality movement began to emerge in the mid-70s. Interesting, is it? 1973 Roe v. Wade. And has become one of the largest sub-movements within feminism. To the women in feminist spirituality, witchcraft had even a more fundamental meaning. It is a woman's religion vilified by patriarchal Christianity and now finally reclaimed. Ela declarou o seguinte: o movimento da espiritualidade feminista começou a surgir em meados da década de 70. Interessante que é o mesmo, mais ou menos, a época de 1973, onde houve os casos mencionados pela Suprema Corte, e tornou-se uma das maiores movimentos dentro do feminismo. Para as mulheres em espiritualidade feminista, feitiçaria tinha ainda um significado mais fundamental. É a religião da mulher, vilipendiados pelo cristianismo patriarcal e agora finalmente recuperada. Eric Holmberg and Jay Rogers make a summary statement about this article, and here's what they say. Much space was given to goddess worship or adulation of the various demons associated with child sacrifice, including Isis and Aphrodite. Eric e Jay Rogers disse: muito espaço foi dado ao culto de deusas ou adulação dos vários demônios associados com os sacrifícios de crianças, incluindo Ísis e Afrodite. Let me just give you a sampling of the thinking of modern-day feminists. Deixe-me te dar apenas um exemplo do pensamento moderno feminista In regard to abortion. sobre a questão do aborto. Patricia Baird Windle, she owned abortion clinics, 3 abortion clinics responsible for 65,000 abortions. And in an interview after her retirement, this is what she said: abortion is a major blessing and a sacrament in the hands of women. Patricia Baird Windle, proprietária de 3 clínicas de aborto, responsável por 65 mil mortos, disse o seguinte logo no momento da sua aposentadoria: o aborto é uma grande bênção e um sacramento nas mãos de mulheres. Reverend Catherine Hancock Ragsdale, president of the Episcopal Divinity School in New England, said the following in a sermon she gave in Birmingham, Alabama in 2007. When a woman becomes pregnant within a loving, supporting, respectful relationship, has every option open to her, decides she does not wish to bear a child, and has access to safe, affordable abortion, there is not a tragedy in sight, only a blessing. One of America's clergywomen.
A reverenda Catherine Hancock, a presidente da Escola Episcopal Divindade, no seu sermão Nosso Trabalho Não Está Terminado, dado em Birmingham, Alabama, em 2007, disse que quando uma mulher fica grávida, dentro de um relacionamento amoroso, solitário, respeitoso, tendo todas as opções abertas a ela, decide que não quer ter um filho e tem acesso a um aborto seguro e acessível, isso não é uma tragédia, é vista como uma bênção. Episcopal priestess Dr. Carter Hayward, she spoke to the Abortion Federation in 1985. Here's what she said. Abortion would be a sacrament if women were in charge. Abortion should be a sacrament even today. E a sacerdotisa episcopal Dr. Carter disse que na Federação Nacional sobre o Aborto, em junho de 85, o aborto seria um sacramento se as mulheres estivessem no comando. O aborto deve ser um sacramento até hoje. These are the words of Dr. Jeanette Paris, a psychologist and professor at a university. In her book, The Sacrament of Abortion, she said this: when abortion is necessary, not only should there be no shame, but there should be a new consensus that to have a child who cannot adequately be cared for is shameful. It is not immoral to choose abortion. It is simply another kind of morality, a pagan one. E a doutora Jeanette Paris disse, ela é psicóloga e terapeuta, escritora e professora universitária, e declarou: quando o aborto é necessário, não se deve haver nenhuma vergonha, mas deve haver um novo consenso de que ter um filho que não pode ser adequadamente tratado é vergonhoso. Não é imoral escolher o aborto, é simplesmente um outro tipo de moralidade, a de um pagão. She's educating our young people. Ela está educando os nossos jovens. Frank Pavone, commenting on her book, said the following: the fact that some defend abortion as a sacred act should alert us to the depth of the spiritual warfare that is going on. Abortion has never been merely or even primarily a political issue. It is a false religion. E o frade Frank Pavone disse que o fato de alguns defendem o aborto como um ato sagrado deve alertar-nos para a profundidade da guerra espiritual que está acontecendo. O aborto nunca foi apenas ou mesmo primariamente uma questão política, é uma religião falsa. He writes of a former security guard at a abortion clinic. Ele de fato chegou a trabalhar como guarda de segurança de uma clínica de aborto. Who, after he was converted, admitted why he was angry at pro-life sidewalk counselors. E ele, então, depois se converteu e tornou-se um ativista no movimento contra o movimento de pró-escolha. Here's what he said: "You are coming to protest in front of our church." E ele diz: vocês estão vindo para protestar em frente às nossas igrejas. The clinic was where we conducted our worship. Unquote. A clínica é onde nós fazemos a nossa adoração, ela disse. Unmasking a woman's right to choose or reproductive rights. Desmascarando o direito de escolha da mulher ou os direitos de reprodução. These are the two phrases that the proponents of abortion use to frame the debate. Essas são as duas frases comumente usadas pelos debatentes para eles enquadrarem o debate sobre este assunto. A woman's right to choose and go ahead. O direito da mulher de escolher And reproductive rights are code words for a woman's right to take the life of her unborn child. E os direitos reprodutivos são as palavras usadas como dando direito à mulher para poder matar os seus fetos. The key scripture that addresses this issue is before you, Genesis 3:1-5. A palavra-chave para tratar esse assunto está diante de vocês, está em Gênesis 3:1-5. Now the serpent, God said, was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from the tree in the garden?" The woman said to the serpent, "You may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you will not touch it or you will die." "You will not surely die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God,
knowing good and evil. A palavra de Deus diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas disse Deus: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Note the significance of the tree of the knowledge of good and evil. Here are the temptations. Observe o que existe aqui no conhecimento da árvore do conhecimento e do mal. To Do bem e do mal. live independent of God. A ideia é viver independente de Deus. Self-idolatry, in other words, self-love rules. Trata-se de auto-idolatria, são regras de amor próprio. Man becomes his own God. The temptation was you will be like God. O homem se torna o seu próprio Deus, a tentação é de que você será como Deus. Man determines what is right and wrong. Moral relativism. O homem é que determina certo e errado, isto é relativismo moral. You see, this is the underlying premise of the proponents of a woman's right to choose or reproductive rights. Você percebe que essas são as premissas subjacentes dos defensores do direito de escolha da mulher e dos direitos de reprodução. As Dr. Carl Ellis said, Eve became in essence the first secular humanist. Excuse, come again? Eve became the first secular humanist. Eve? Eve, Adam and Ok, Eve. ok. Ele disse que Eva se tornou a primeira defensora secularista. Notice the link between abortion and the Garden of Eden. I don't want a child at this time. Observe a ligação que existe entre o aborto e o Jardim do Éden. Eu não quero um filho neste momento. Dr. John Piper points out that the legal right to choose gives women the legal right to define personhood or play God. O Dr. John Piper disse que a mulher tem tido o direito de ditar o direito de existência do seu filho e até mesmo ditar a definição desta autoridade. He says the awesome thing is that we endow her will not just with sovereignty over her unborn baby, but with the authority to define it. If she wants it, it's a baby, a person. If she does not want it, it's not a baby, it's not a person. Unquote. Dr. Piper diz que a coisa mais impressionante é que nós dotamos a mulher não apenas com a soberania sobre o seu bebê, mas com a autoridade para defini-la. Se ela quiser, ele é um bebê, uma pessoa. Se ela não quiser, isso não é um bebê, não é uma pessoa. Pastor Randy Alcorn again. The pro-choice position always overlooks the victim's right to choose. The blacks didn't choose slavery, the Jews didn't choose the ovens, and babies don't choose abortion. O Dr. Randy Alcorn, outra vez, diz que a posição pró-escolha sempre ignora o direito da vítima de escolher. Os negros não escolheram a escravidão, os judeus não escolheram os fornos e os bebês não optaram pelo aborto. Well, how should the church respond? Como a igreja deve responder? Well, first of all, we need to repent of abortion in the church. Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender do aborto na igreja. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are detestable to him. Hands that shed innocent blood, Proverbs 6:16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Mãos que derramam sangue inocente. Secondly, we need to live in sexual purity. Em segundo lugar, nós precisamos viver em pureza sexual. The scripture says, among you there must not even be a hint of sexual immorality of any kind of impurity, Ephesians 5:3. As Escrituras dizem em Efésios 5:3 que entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. You say, Pastor, why should we repent of abortion in the church? E talvez você diga, pastor, por que deve haver arrependimento por aborto na igreja? Well, here's the reason why. 43% of women having abortions identify themselves as Protestants, 27% identify themselves as Roman Catholics, and here's the most startling figure of all. 250,000 evangelical women choose to abort their children every year. E aqui está a razão.
Porque, de acordo com as estatísticas, 43% das mulheres que abortaram nos Estados Unidos identificam-se como protestantes. 27% das mulheres que abortaram identificam-se como católicas. E o assunto mais terrível de todos, 250 mil mulheres evangélicas optam pelo aborto por ano. There is a direct link between sexual immorality and abortion. Há uma direta ligação entre imoralidade sexual e aborto. 83% of women having abortions are unmarried. 83% das mulheres que têm aborto são mulheres não casadas. Now, as followers of Christ, we must be very careful not to overlook the sometimes complex circumstances of those facing an unplanned or unwanted pregnancy. Agora, como cristãos, é claro que nós não devemos simplesmente ignorar as complexas circunstâncias que envolvem a gravidez de uma mulher. This issue demands a compassionate and a practical response by the church. Estas questões exigem uma atitude prática e cheia de compaixão pela igreja. You might not know, but over 50% of all women who have abortions feel they have no choice. Você talvez não saiba disso, mas mais de 50% das mulheres que têm um aborto sentem que não têm escolha. Look at just some of the reasons they have abortions. Forced by their mother, father opposed keeping the child, persuaded by a husband or a boyfriend, never given an option, loss of family support, would have been kicked out of their home, persuaded by a clinic. As razões que podem levar uma mulher a ter um aborto, ela pode ser forçada por sua mãe, pode sofrer oposição do pai, ser persuadida pelo marido ou namorado, nenhuma outra opção é dada, ela tem o medo de perda de apoio da família, medo de ser expulsa de casa ou é persuadida por uma clínica. As you might know, one of the practical ways that the church is responding in compassion to this issue in this county is through the ministry of Hope Women's Centers. E uma das maneiras mais práticas com que a igreja tem respondido a este assunto aqui nesta região é através do ministério Hope, o Centro para Mulheres. I worked for them for almost 3 years. Eu tenho trabalhado com eles por mais de 3 anos. They operate pregnancy resource centers in Davie, Fort Lauderdale, North Lauderdale, and satellites in Sunrise, where I live, and they just opened up a satellite center here in Hollywood, right up the street here on Sheridan. Eles têm operado aqui nesta região, na cidade de Davie, em Fort Lauderdale, em North Lauderdale, em Sunrise e recentemente aqui em Hollywood. These are just some of the free services that they provide. E esses são apenas alguns dos serviços gratuitos que eles provêm. Free pregnancy testing. Testes gratuitos de gravidez. Ultrasound pregnancy confirmation. Confirmação de ultrassom de gravidez. Counseling by Christian trained counselors. Aconselhamento por conselheiros cristãos treinados. A wonderful abortion recovery ministry. Um tremendo ministério de recuperação para aquelas que abortaram. And I believe the church should take ownership of these pregnancy resource centers. E eu acredito que a igreja ela deve assumir a propriedade desses lugares de recuperação. Many of the people that work in those centers are volunteers from churches in Broward County. Muitos desses que trabalham nesses centros, eles são voluntários de igrejas que trabalham aqui. And in these centers, this is where the truth about abortion that you've just heard and the gospel of Jesus Christ are confronting the satanic lies and deception. E no meio deste trabalho, o que é feito é confrontar estas pessoas com a verdade que vocês ouviram aqui nesta noite sobre o aborto e com a palavra de Deus. It's where church members, the body of Christ, are intervening in the lives of men and women. É como membros da Igreja de Cristo estão intervindo na vida de homens e mulheres. Often at a very critical time of decision when they need love, they need compassion, and they need the gospel of Christ. Trazendo uma palavra de consolação, de esperança, num momento muito crítico, onde eles precisam ouvir a palavra do Senhor. The church also needs to minister to the post-abortive. A igreja também precisa saber ministrar para as pós-abortivas. Does abortion hurt men and women? O aborto fere homens e mulheres. This study showed that 65%
reported symptoms of post-traumatic stress disorder they attributed to their abortions. Um estudo revela que 65% dos sintomas de transtorno de estresse são pós-traumáticos atribuídos aos abortos. This is a short list of emotional and behavioral problems experienced by the post-abortive. Esta é uma pequena lista dos problemas que as pessoas que praticaram abortos têm. Emotions such as anxiety, panic, grief, loss, fear of losing your child, guilt, self-hatred, depression, anger, and rage. Emoções como ansiedade, pânico, luto, perda, medo de perder seus filhos, culpa, auto-ódio, depressão, ira e raiva. I spoke a few years ago in a church here in Pembroke, Eu close by in Pembroke. Eu falei há alguns anos atrás numa igreja aqui próximo a Pembroke. And a woman who looked to be in her early 30s came up to me after the service. E uma mulher que parecia ter próximo aos seus 30 anos me procurou depois do culto. She said to me, "We who've had abortion, we experience all of those things you put on the overhead." E ela diz: nós que praticamos o aborto, nós experimentamos tudo aquilo que você colocou aí nessa lista. Behaviors such as drug abuse, alcohol abuse, child abuse, promiscuity, overprotecting parenting, eating disorders, inability to bond with children come after the abortion experience. Comportamentos como drogas e abuso de álcool, abuso de crianças, promiscuidade, pais superprotetores, transtornos alimentares, incapacidade de se relacionar com crianças, vem sempre após sobre pessoas que praticaram o aborto. When you look at this list, you probably realize that these are very common problems that pastors and counselors deal with every day in their ministry. Quando você olha essa lista, você provavelmente já percebeu que são problemas que pastores têm que lidar quase que diariamente sobre esses assuntos. So it's important to realize that the root cause of any one of these could be past involvement in an abortion. E assim é possível entender que a raiz verdadeira do que está causando aquele problema pode estar ligada a um aborto que foi realizado. We pray that God would give us the grace and the courage to simply ask this question in the counseling room. E nós pedimos que Deus nos dê graça e coragem para simplesmente fazer estas perguntas ali na sala de aconselhamento. Could it be that your life has been touched by an abortion in the past? Pode ser que a sua vida tenha sido tocada pela questão do aborto no passado? You see, that question could unlock the door to wonderful healing and restoration. Você percebe? Esta pergunta pode abrir as portas para um profundo tratamento de cura. What I want you to know this evening is that there is forgiveness, there's healing and restoration to the post-abortive in Jesus Christ. O que eu quero que você saiba nessa noite é que existe cura, perdão e restauração para aquelas pós-abortivas. Several years ago, I was on Facebook on one Sunday afternoon. Há alguns anos atrás eu estava no Facebook num dia de tarde. A pro-life advocate was having an online discussion about abortion. E ali estava havendo uma discussão a respeito do aborto. It went on for several hours as different people posted into the comments. E aquilo durou por várias horas, onde muitas pessoas estavam colocando ali seus posts, seus A comentários. woman came into the discussion who told us she had 3 abortions in her past. E uma mulher entrou naquela discussão e ela disse que ela já teve no passado 3 abortos. But listen to what she went on to say. Agora veja o que ela colocou ali. The consequences to women who have had an abortion, and men as well, cut deep into the soul. The post-abortive woman sitting in a church on Sunday morning needs to hear about forgiveness for all sin through Jesus Christ. Abortion is not the unforgivable sin so many think it is. Women need to know there's healing and hope in Christ, that they may also forgive themselves. Ela disse o seguinte: as consequências para as mulheres que tiveram abortos, bem como também os homens, corta profundo na alma. As mulheres pós-abortivas, sentadas na igreja num culto de domingo, precisam ouvir sobre o perdão de todos os pecados através de Jesus Cristo. O aborto não é o pecado imperdoável que muitos pensam. As mulheres precisam saber que existe cura e esperança em Cristo, que elas também podem perdoar a si mesmas. The
online host asked her how she was dealing with the loss of her 3 children. E esta mulher começou a mostrar como ela estava lidando com esta questão sobre os seus filhos. And this was the powerful testimony that she then shared. E esse é o poderoso testemunho que ela compartilhou. The fact of the matter is that I don't grieve anymore. O principal é que ela está dizendo, eu já não tenho luto. Christ has delivered me from all the pain through his healing power. Cristo me tem libertado de toda a dor através do seu poder, do seu poder salvador. I know that one day I'll stand in heaven finally meeting my 3 precious children. Excuse me, come again? I know that one day I will stand in heaven and finally meeting my 3 precious children. Eu sei que um dia eu estarei de pé diante dos meus preciosos 3 filhos. She had named them David, Rebecca, and Grace Hope. E ela deu nome a estas crianças, Davi, Rebeca e Grace Esperança. And when they've asked the Father why they couldn't be with me here on earth, E quando eles me perguntaram por que eles não puderam estar comigo aqui na terra, or why they never knew me here, ou por que eles nunca me conheceram aqui, he'll look at them with love and say, I don't remember. e quando eu irei olhar para eles e dizer, eu não me lembro. I don't know about you, but every day I need Christ's blood to cover my sin. Eu não sei quanto a você, mas cada dia eu preciso do sangue de Jesus para cobrir o meu pecado. The yielding to the world. Yielding to the world. Wielding? Worldliness. Yielding to worldliness. What is that? Ok. Se entregar a palavra to the sin of word. worldliness. Ok. Okay. The lust of the eyes, the pride of life. O desejo dos olhos. When I speak a word of anger. Quando eu falo uma palavra de ira. When I act in unbelief. Quando eu atuo como um não crente. I need Christ's blood to cover my sin. Eu preciso do sangue de Jesus para cobrir os meus pecados. You see, the blood of Jesus Christ shed over 2,000 years ago has covered our sin, all of our sin. Você vê o sangue de Jesus que foi derramado há 2.000 anos atrás, tem coberto todos os nossos pecados. And by faith in the Lord Jesus Christ, we can receive his forgiveness and cleansing. E pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber o seu perdão e a sua purificação. Yes, there is a way to resolve the guilt, shame, and hurt that abortion will bring to the human experience. Sim, existe uma forma de tratar com toda a vergonha e culpa que uma pessoa sofre por ter praticado o aborto. And if tonight you are not reconciled to God through faith in his Son Jesus Christ, E se nessa noite você não foi reconciliado com Jesus Cristo com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, tonight can be your day of healing esta noite pode ser a sua noite de cura, as you have salvation in your heart. enquanto você recebe salvação no seu coração. As far as the church and abortion, 2 years ago, Reverend Flip Benham said the following. Sobre a questão da igreja e o aborto, um certo reverendo disse 2 anos atrás: Abortion will come to an end when the Church of Jesus Christ says that it will come to an end. o aborto chegará a um fim quando a igreja de Jesus Cristo disser que deve chegar ao fim. There are 2 conclusions that I want to share with you this evening as we close. Há 2 conclusões que eu quero compartilhar com vocês enquanto nós First, terminamos. the body of Christ is the only organism or institution that is spiritually equipped to engage the satanic forces behind abortion. A primeira é que o corpo de Cristo, a igreja, é o único organismo ou instituição espiritualmente equipada para enfrentar as forças satânicas que estão por trás do aborto. I have been out praying in front of abortion clinics. Eu já tenho estado orando em frente a clínicas de aborto. And I've spoken to people, individuals, groups of people who are going out to pray in front of abortion clinics. E eu tenho conversado com pessoas e grupos de pessoas que têm ido em frente a clínicas de aborto para orar. And I've reminded them over and over again E eu os relembro vez após vez that the people doing
the abortions, que as pessoas que estão praticando o aborto, the people coming for the abortion, as pessoas que estão vindo para o aborto, the people who are the proponents of abortion, as pessoas que são os proponentes do aborto, the legislators, the governors, and even the president who defends abortion. os legisladores, os governantes e mesmo o próprio presidente que defende o aborto, They are not the enemy. eles não são os inimigos, They are victims themselves. eles são as próprias vítimas. You're familiar with Paul's words, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Você está familiarizado com as palavras do apóstolo Paulo que diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os príncipes dominadores deste mundo nas regiões espirituais. 2 Corinthians 4:4, the God of this world, Satan, has blinded the eyes of unbelievers so they cannot see the light of the glory of the gospel that is in Jesus. Em Coríntios também Paulo diz que o diabo ele tem cegado a mente das pessoas para que elas não vejam a gloriosa verdade da sua palavra. This is first and foremost a spiritual issue. Isto é, acima de tudo, uma questão espiritual. It is a gospel issue. É uma questão, o aborto é uma questão do evangelho. So my second conclusion, therefore the church must take the lead in the effort to end abortion. E assim, a minha segunda conclusão é que a igreja deve assumir a liderança nos esforços para acabar com o aborto. 2 years ago, I was asked to speak at the Rally for Life outside the federal courthouse in downtown Fort Lauderdale. E alguns anos atrás eu fui chamado para falar num rally para a vida aqui no centro de Fort Lauderdale. I did not speak to the government. Eu não falei para os governantes. I did not speak to the politicians. Eu não falei para os políticos. I spoke to the church. Eu falei para a igreja. And these were among my closing remarks. E essas foram as minhas considerações finais. Ultimately, the gospel of Jesus Christ is the solution to America's abortion crisis. O Evangelho de Jesus Cristo é a solução para a questão da crise do aborto. Innocent blood has polluted the land and profaned the name of the Lord. O sangue de inocentes tem profanado a terra e tem trazido difamação ao nome do Senhor. But there is a greater blood shed on Mount Calvary Mas há um sangue maior que foi derramado no Calvário, that can transform the heart of a woman so she will choose life for her child. que pode transformar o coração de uma mulher e fazer com que ela escolha a vida para o seu filho. That will cleanse the guilty, forgive and heal and restore those involved in abortion. A purificação para a culpa, a purificação para a vergonha, para o medo. What America needs to hear is God's truth about abortion wrapped in the grace and the gospel of the Lord Jesus Christ. O que a América precisa ouvir sobre o aborto deve ser a verdade do Evangelho revestida pela graça do Senhor. When the church sees abortion as a gospel issue, we will win the battle for life. Quando a igreja ver o aborto como uma questão do Evangelho, nós iremos ganhar esta Christ has batalha. already won the victory. Porque Cristo já venceu a vitória. For in Christ all the fullness of the deity dwells in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is head over every power and authority. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paul goes on in verse 15 to say, having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them through the cross. Em Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo escreve dizendo, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. So this is how we respond to 40 years of legalized abortion. E é assim que nós respondemos a 40 anos de legalização sobre o aborto. We unashamedly proclaim the gospel of Jesus Christ. Nós estamos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo sem nenhuma vergonha. We unashamedly proclaim the gospel of life, the value of human life in the womb. Sem nenhuma vergonha, nós vamos proclamar o Evangelho do valor da vida. We do this as we respond with compassionate, practical help to those at risk for abortion. Nós fazemos isso à medida que também vamos demonstrando amor prático e ajuda a todos aqueles que estão enfrentando essa situação. I close with this illustration. Eu fecho com esta ilustração.
John Ensor has written, the commands of Scripture exist that we might be compelled to do what does not come naturally. O autor escreve dizendo que a palavra de Deus ela deve ser obedecida mesmo quando não vem daquilo que deveria se esperar naturalmente. In Luke chapter 10, Jesus tells the story of a man on the way to Jericho from Jerusalem who was robbed and beaten. E em Lucas, Jesus conta a história de um homem que estava descendo ao caminho de Jericó e foi atacado por ladrões e foi ali assaltado e severamente batido. He was left half dead on the side of the road. Ele foi deixado quase morto ao lado da estrada. 3 different individuals had the opportunity to come to his rescue. 3 diferentes indivíduos tiveram a oportunidade de vir ao seu socorro. In all likelihood to save his life. E todos eles poderiam ter salvado a sua vida. 2 of the 3 did not respond to the needs of the man bleeding by the side of the road. 2 das 3 pessoas não responderam à necessidade do homem que estava sangrando na estrada. Those 2 were the church leaders of that day. Aqueles 2 eram exatamente 2 líderes da igreja daqueles A tempos. priest and a Levite responsible for the spiritual health of their nation. Era um sacerdote e um levita responsáveis pela sobriedade, pela saúde espiritual da sua nação. And Jesus points out that not only did they fail to respond, but they passed by on the other side. E Jesus disse que eles não somente falharam em responder, mas eles ainda passaram de lado, ao longe. In other words, they went out of their way not to respond. Em outras palavras, eles saíram do seu próprio caminho para não ter que responder. Then Jesus pointed out that the one who proved to be the neighbor to the dying man E então Jesus aponta para o único que provou ser realmente o próximo daquele homem. Jesus went on to say, "Go and do likewise." E Jesus foi adiante e diz: vão e façam o mesmo. John Ensor, in his book Innocent Life, defines what Samaritan compassion is this way. Let me read it to you. Doing right in the sight of the Lord means acting to stop the shedding of innocent blood. The only person in Jesus' parable who is pro-life according to the demands of love is the Samaritan. Only he was willing to make the nearly dead man's problem his own. Only he was willing to see the victim's suffering as his own, and only he was willing to act according to what he would cry out for if their positions had been reversed. Um certo autor declarou o seguinte sobre a parábola do samaritano: fazer bem aos olhos do Senhor significa agir para parar o derramamento de sangue inocente. A única pessoa na parábola de Jesus que é pró-vida, de acordo com as exigências do amor, é o samaritano. Só ele estava disposto a fazer o problema do homem quase morto o seu próprio. Só ele estava disposto a ver o sofrimento da vítima como o seu próprio. Só ele estava disposto a agir de acordo com o que estava à sua disposição. I close with this scripture. It's God's word to us. Rescue those who are unjustly sentenced to death. Don't stand back and let them die. Don't try to avoid responsibility by saying you did not know about it. Provérbios 24 diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Father, help us to respond Pai, nos ajude a responder to your word a tua palavra, according to what you've said to us. de acordo com o que tu disseste para And I nós. pray especially, Father, for any here today E eu oro, Pai, especialmente por qualquer um hoje, whose lives have been touched by this issue. que as vidas têm sido envolvidas com este assunto. That you, Father, you would bring forgiveness if they do not already know it, Pai, que o Senhor venha garantir o perdão, caso eles ainda não o conheçam, through faith in Christ, and a deep healing através da fé em Jesus Cristo e uma profunda cura that is available through Christ. que está aberto através We de pray in Jesus Jesus' Cristo. name. Nós oramos em nome de Jesus. When I think of all my faults and my failures, when I consider all the times I've let God down,
I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own. Yet every time I come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The beating mark of sin will never fade away, and I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb.